conceito de número misto está relacionado a outro conceito que é o de frações que a gente chama de impróprias. Por exemplo, 3/2, 3 meios. Porque a quantidade de pedaços que a gente está trabalhando aqui, o numerador, é maior do que a divisão do inteiro. Por exemplo, o que seria essa fração aqui representada em uma imagem? Seria 3 metades. Então eu vou ter a minha referência aqui, as duas bolinhas, os dois inteiros. Então eles foram divididos em duas partes iguais, portanto o denominador 12. Mas eu tenho 3 pedaços, 1, 2 e 3. Então eu tenho 3 metades do meu inteiro. Só que, nesse caso, eu tenho uma quantidade de pedaços considerados, né, o meu numerador, ele é maior do que o meu denominador. Quando isso acontece, quer dizer que eu já consigo formar, por exemplo, um bolo inteiro com 2 metades, que nem nesse primeiro desenho. Esse número aqui, ele representa o mesmo valor do que ter uma torta inteira mais metade de uma torta. E a gente representa esse valor da seguinte maneira. A gente coloca a parte inteira mais ou menos no meio da fração e, ao lado dela, a parte que é realmente fracionária, né? A parte que é diferente do meu inteiro. Outros exemplos aqui agora. Outro exemplo aqui, a fração 4/3. Mais uma vez, numerador maior que o denominador. Portanto, eu consigo, digamos assim, fazer o inteiro e deixar uma partezinha só como fração. Nesse caso aqui eu vou ter um inteiro e uma fração 1/3. Ou seja, essa fração eu posso reescrevê-la como sendo 1 mais 1/3, 1 inteiro e 1/3. Para frações com números um pouco mais difíceis de trabalhar, pode ser utilizado de forma direta a divisão, sem fazer nenhuma representação, sem fazer desenho. Um outro exemplo agora. Fração 9/4. Eu posso pegar o numerador, o número de cima, e dividir pelo denominador. 9 dividido por 4, 2 para cada. 2 vezes 4, 8. Sobra uma parte sem dividir. Como eu estou dividindo esses 9 pelo 4, o meu quociente aqui, o meu resultado, é a quantidade de, digamos assim, bloquinhos inteiros que eu fiz. Se eu tenho uma forma com 4 pedaços, e eu tenho 9 pedacinhos para preenchê-la, consigo preencher uma forma inteira, consigo preencher outra forma igual a essa, aqui deu 8 pedaços utilizados. Só que como eram 9, fica um pedacinho a mais. Meu resultado, então, 2 inteiros, quociente, mais 1/4, que é o pedaço que sobrou sem dividir. 9/4 é igual a 2 inteiros mais 1/4, que é igual a 2 inteiros 1/4.